Bom, hoje nós vamos falar um pouco mais, né, nós já comentamos em vídeos anteriores, sobre o final aberto. Isso porque nós fizemos a resenha recentemente do No Limite do Amanhã, né, e anteriormente do Máquina de Guerra, né, dois filmes excelentes, vale a pena assistir ambos. Né. E os dois têm final aberto, a gente até comentou, né, que os dois vão ter continuações exatamente porque eles têm final aberto. Né? E aí ficou aquela ideia, o que é o final aberto e como você pode usar essa ferramenta. Né? Então, primeira coisa, a gente vai comentar o que é um final fechado. O final fechado é aquele final que acabou a história. Né? Não tem mais o que contar. Então, por exemplo, um bom exemplo disso são as histórias do Harry Potter. Por quê? Porque ele sempre começa indo lá para Hogwarts, né? E no final ele está voltando de Hogwarts para casa lá dos tios dele. Então não tem mais, assim, aquele ano acabou, não tem mais história, né? Você vai ter o outro ano perfeito, né? Mas aquela história não deixou nada aberto. Todas as subtramas foram resolvidas. Claro, evidente, você tem, mesmo nesse tipo de coisa, você pode continuar com alguns elementos, né, algumas subtramas. Então, se o personagem tal gosta da personagem tal, vocês vão começar a namorar. Isso tudo é a mesma coisa, mas tecnicamente isso não é uma coisa dos finais abertos. Né? Então, por exemplo, nos dois casos mencionados, né? No caso do No Limite do Amanhã, tudo bem, o Ômega morreu, né? Então, o Ômega morreu e eles comentam, nós estamos atacando e tá dando tudo certo. Beleza, né? Tá ótimo. No Máquina de Guerra, a mesma coisa, eles derrotam lá a máquina, né? Eles derrotam lá a máquina e quando eles chegam lá para os superiores, falam, nós derrotamos a máquina fazendo isso. Beleza, vem aí, você vai ajudar a gente, porque a gente tem que fazer. Então, se os filmes não tivessem continuação, você entende o quê? Você entende, No Limite do Amanhã, mataram o Ômega e acabaram com os alienígenas. No caso do Máquina de Guerra, eles descobriram como matar lá a máquina alienígena, então vamos fazer a mesma coisa com todas as máquinas. Perfeito, acabou a história. Mas, como teve um retorno muito bom, falaram, vamos fazer uma continuação. Por que dá para fazer a continuação? Porque o final está aberto, ou seja, os alienígenas, tanto no caso do No Limite do Amanhã, como no caso do Máquina de Guerra, não foram exterminados 100%. Né? Então tem jeito de você continuar a história. Né? Por quê? Porque o final está aberto. Porque ainda há coisas que podem ser mostradas. Né? Por que isso ajuda a história? Isso ajuda a história porque, sem saber efetivamente o que vai acontecer depois, você está mostrando só tipo, uma pequena parte da história, o leitor fica com aquela coisa na cabeça, nossa, né? E como vai ser? E como seria a continuação? E aí você tem aquela coisa, poxa, que legal, olha só. Então eu lembro que os meus primeiras histórias que eu publiquei, que até estão aqui no nosso livro de terror, todas elas têm final aberto exatamente para isso, né? Para deixar o leitor com a pulga atrás da orelha. Então esse é o ponto, deixar o leitor com a pulga atrás da orelha, né? Por quê? Porque o ponto é esse. Quer dizer, como o problema original não foi resolvido, né? Ou seja, na verdade assim, o problema original ele foi resolvido, mas outro pode surgir. Então, por exemplo, no Limite do Amanhã, vamos fazer uma suposição. Né? Eles mataram o Ômega, mas ainda sobraram lá os alfas, os outros todos alienígenas. Agora, eles podem, como acontece com as formigas ou com as abelhas, se a rainha morrer, que é o que seria, no caso, o Ômega, criar um outro. Então, criar um outro. Temos que resolver o problema. Então, assim, começaria de novo, né? No caso do Máquina de Guerra, a mesma coisa, porque assim que as máquinas percebessem, as máquinas alienígenas não percebessem que
que o sistema de arrefecimento é o que está dando problema, vai, peraí, que a gente vamos resolver esse problema, né? E não vamos deixar tão fácil que seja a gente consiga tapar e acabar com a gente. Então, assim, seria o que eu imaginaria para dar um pouco mais de história, né? Não precisa ser só continuação. A continuação com um pouco mais disso. E aí a gente chega no ponto que é, então, como deixar a sua história com o final aberto? Veja bem, toda história, né, ela vai ter a sua trama principal, certo? E as suas subtramas. Inclusive a gente vê muito isso em seriados, não só os seriados que são contínuos, né? São uma história só o ano inteiro, mas quando são de episódicos, né? Cada episódio é uma pequena parte da história. Por quê? Porque apesar de você ter a pequena parte da história, o pessoal começou a perceber, porque antigamente não tinha isso. Antigamente, cada episódio era um episódio fechado, então você não tinha uma história longa. E agora não, agora o que o pessoal faz? Eles deixam subtramazinhas que vão continuando, né? Então, o personagem tal está se apaixonando pela personagem tal. O personagem... Então, esse é o ponto, você deixar subtramas na sua história, né, abertas, que você resolveria num possível número 2. Né? Então, a trama, aquela história acabou, né? Não é que você vai ter continuações. Inclusive, a pior coisa que eu acho é quando você tem aqueles livros 1, 2, 3, 4, 5 e a história não é fechada. Então, eu lembro, um dia eu estava lendo a história para na metade, acaba o livro, você tem que ler, eu falei, nossa, mas peraí, a história acaba do nada na metade. Não. O personagem estava fazendo uma ação e a ação para pela metade. Eu falei, cara, que irritante. Né? E ainda comenta que melhora no terceiro livro. Exatamente, né? Então esse é o ponto, é você deixar alguns elementos menores, né, da trama. Então, o personagem tal, tá tendo um relacionamento com esse tal, e esse tipo de coisa em aberto. Por quê? Porque aí você vai ter, o leitor vai se interessar em dar continuidade, em continuar na história. Na verdade, esse é um ponto que nós já trabalhamos, que é o ponto de você não trabalhar só a trama, mas você trabalhar a trama e o protagonista. Né? Que a gente vê em histórias como do Batman, histórias como do Witcher, né? Que você se interessa pelo protagonista, então o que eles lançarem do personagem ali, você vai estar assistindo. Né? E assim vai. Né? Então esse é o ponto do final aberto, como a gente falou. Deixar alguns pequenos pontos, embora você possa fechar a sua história, o arco de história que você está trabalhando, você deixar pequenas partes em aberto para o leitor ficar curioso e querer continuar lendo as histórias. E é isso, né? Esse é o conceito de final aberto, né? Você, na verdade, não terminar a história, né? Você mostrar como a história pode ter terminado, mas não necessariamente mostrar ou deixar alguns elementos em aberto, né? E é isso, né? Eu acho um elemento interessante para deixar o seu leitor querendo ler sempre mais coisa sua, né? É isso. Se você gostou, como sempre, deixa um like, ajuda a gente muito, né? Repassa isso para o seu amigo escritor, que de repente pode ter um conceito, pode não saber, né, desse aqui do final aberto, né? E se você gosta de ler ou escrever, acho que a maioria dos escritores gosta, né? Conheça nossos livros, nós temos policial com tecnologia, steampunk, contos, romance, terror, fantasia medieval e terror com humor, né, que é zumbis. Então, dá uma olhada, nós vamos deixar no primeiro comentário fixado. Né? É isso, espero que você tenha curtido.